Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derramando seu amor e poder, pois tu és exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derramando seu amor e poder. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Pai, muito obrigado a Deus por estarmos aqui nesse tempo que celebramos a célula, celebramos o teu amor, a tua palavra. Nos conduza nesse estudo, abençoe cada célula, cada irmão, cada irmã que irá participar deste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido líder de célula, supervisor, a célula como um todo, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse estudo. A gente vai falar um pouquinho sobre Filipenses, capítulo 1, versículo 27, até o versículo 30. Depois o pastor André ele vai trabalhar com você as perguntas indutivas que nós fizemos, que ele fez, na verdade, do estudo da célula. Então, a ideia básica do sermão é que a gente precisa viver uma vida cristã transparente, continuarmos vivendo em unidade, porque o corpo de Cristo unido, ele tem coragem e a gente não fica tímido diante das adversidades do maligno. Então, lá na igreja de Filipos havia algumas investidas contra a quebra dessa comunhão, como a influência do judaísmo, a própria população romana, as autoridades romanas que já começaram a se levantar contra alguns cristãos. E hoje em dia a gente também tem algumas coisas que a própria mídia ela é contra a igreja e por aí vai. Mas a ideia básica do sermão é que viver em comunhão como igreja nos fortalece e nos dá coragem para vencermos todos os obstáculos que o mundo nos ofereça. Por causa disso, quando o sofrimento vier até nós, por causa do evangelho, que é bom saber disso, que o cara que vive na prática do pecado, não estou sofrendo, tal, não. A Bíblia diz que é por causa do evangelho você tem que louvar a Deus quando o sofrimento vem até nós, que a gente está no caminho certo. Então, quanto mais a igreja é perseguida, mais a gente sabe que nós estamos no caminho certo. Então, essa é a ideia básica do sermão. O título foi Não Viva Como um Cavalo Assustado, porque o termo intimidado traz essa ideia, com um cavalo, quando ele está diante de uma guerra, ele acaba se assustando e derruba o soldado que está em cima, e a igreja não foi chamada para viver de maneira tímida diante desse mundo, mas com ousadia por causa da comunhão. Nós fomos chamados para transformar a cidade. E agora, nesse momento, o pastor André fará as considerações em relação ao estudo dessa célula aí. Em primeiro lugar, querido líder de célula e discípulo, nós temos que reconhecer que essa palavra foi uma palavra encorajadora, uma palavra que nos encoraja a continuar com a nossa tarefa, na liderança da célula, mesmo passando por um momento de pandemia, as dificuldades do isolamento, a redução dos cultos, algumas pessoas podendo estar no culto ou não, nós temos que continuar, uma palavra muito encorajadora. E a primeira pergunta para nós refletirmos, pastor Diogo, também Pedro, que está aqui junto conosco, o que é viver a vida cristã de forma transparente? O que é viver essa vida cristã de forma transparente? O que me chamou a atenção na mensagem foi que o Diogo frisou que nós não devemos viver dizendo às pessoas que nós somos super crentes, nós não erramos. Falou sobre coerência, a palavra que me chamou a atenção foi coerência. E eu creio que uma boa dose de coerência na vida, quando estamos vivendo esse tempo difícil,
é o necessário para que Cristo seja glorificado. E até mesmo quando você for compartilhar na célula sobre esse primeiro ponto, essa primeira pergunta, é como eu vou evangelizar um amigo meu, eu não posso me apresentar para ele como um moralista, né? Como alguém superior a ele porque ele não é cristão, mas de maneira transparente. Olha, então na célula a gente vai compartilhar como evangelizar alguém, por exemplo. Diga para ele, olha, eu me converti, Cristo me alcançou, eu estou num processo de transformação, eu queria convidar você a participar desse processo comigo, né? Exatamente. Porque que a falta de transparência faz o que conosco, pastor André? Um dia a casa cai, né, por assim dizer. A gente fica falando que é o cristão invencível e tudo mais, mas um dia a gente se revela a nossa fragilidade. Então, viver de maneira transparente é as pessoas saberem que você erra, que você é fraco, mas o poder de Deus se fortalece. Você não vive caído e prostrado em dificuldade, mas você se levanta e que sabe um Deus que tem. Né? E a grande questão também aqui é que ninguém é melhor do que ninguém. Poxa vida. O mesmo processo que uma pessoa pode passar por iniciar a caminhada com Cristo, nós passamos também. Né? Você disse no sermão, que me chamou a atenção também, de repente você tem vergonha do passado ou medo do passado, mas Cristo transformou isso. Então, é uma caminhada, né? Nós estamos, como o Lios fala, nós somos peregrinos, né? Nós estamos numa peregrinação, né, Pedro? É legal que essa questão da transparência, quando a gente fala sobre vulnerabilidade e amizade, ela gera conexão, uma conexão mais profunda. Por exemplo, provavelmente todos nós aqui conhecemos histórias de pessoas que conheceram outras pessoas e se conectaram com essas pessoas porque elas partilhavam talvez da mesma dificuldade, do mesmo sofrimento. Sim. E quando nós, como cristãos, como discípulos de Cristo, quando a gente se permite ser vulnerável, transparente e abre isso para outras pessoas e fala, olha, eu também estou nesse processo, eu achei muito legal que o Diogo falou assim, ó, fale para essa pessoa assim, convide ela para participar do mesmo processo que você está participando. Quando a gente faz isso, há a oportunidade de estabelecimento de uma conexão muito mais profunda. Isso aí. Isso aí, acho que muito bom essa questão aí, ficou muito clara, né? Esse primeiro ponto. Segundo ponto, para nós refletirmos essa mensagem encorajadora, é quais as principais críticas que a igreja de hoje sofre? Quais são as principais críticas? Talvez isso começa a entrar nessa questão do sofrimento por Cristo, né? Você falou da questão da secularização, né? Onde a mídia tenta desconstruir as verdades cristãs, né? Dizendo que você não existe uma verdade absoluta, mas existem várias verdades, eu escolho o que eu faço, enfim, tirando o senhorio de Cristo, né? Então, eu creio que quando nós somos atacados por isso, nós devemos nos alegrar, porque nós estamos cumprindo com o nosso papel. E até mesmo quando for compartilhar na célula sobre isso, as pessoas precisam tirar algo da cabeça delas que não é verdade, como, por exemplo, dizer que a igreja é homofóbica. Sim. Que a igreja demoniza homossexuais, por aí. A igreja nunca fez isso. Exatamente. A igreja acolhe todas as pessoas, né, sejam héteros ou não, mas a gente crê que o evangelho vai transformando as pessoas. Exatamente. Então a igreja é criticada e acusada de ser homofóbica, por exemplo. É uma coisa que você ouve constantemente por aí que também não é verdade. Embora outras referências religiosas talvez passe isso para eles. Mas que a igreja você vai lá para eles roubar o seu dinheiro. Né? Eles falam, todos os pastores são ladrões. Então, quando você fala das críticas, você pode falar desde essas pequenas, né, que é uma coisa que eu sempre ouço, a igreja é homofóbica, ali só tem ladrão. Você tem que entender isso. Você conhece a seriedade da nossa igreja, sabe que isso não é verdade, que todos aqui são bem-vindos. E nós cremos na transformação de todas as pessoas. Seja dos héteros, dos homossexuais, nós cremos que o evangelho é capaz de mudar tudo. Então, são críticas que a igreja sofre. E sofre, como o pastor André falou, né, você que é universitário, por exemplo, você sabe que a faculdade é o campo da Babilônia, né? Então, lá você vai ser duramente criticado por ser cristão, mas se você é de outra religião, você vai ser tolerado. Então, quais as principais críticas que você, que é um jovem universitário, vai sofrer na universidade? Primeiro, a relatividade da verdade. Eles vão dizer que existem outras verdades além do cristianismo. Segundo, que Jesus é só um mestre da moral e da ética. Ele não é o Filho de Deus encarnado. Então, eu acho que o ambiente mais perigoso, onde se sofre muitas críticas, é o ambiente universitário e a própria mídia, né, que incorporou isso dentro dela. Então, na sua célula, por exemplo, é bom você destacar desde as coisas cotidianas, como a questão da homossexualidade, que todo pastor é ladrão, até mesmo essas coisas maiores que aparecem na televisão, né? Que é importante a gente saber disso daí, que a igreja vai ser sempre criticada, mas a gente tem que ficar firme. É isso aí. Bom, o terceiro ponto ficou muito bem explicado, né?
o segundo ponto. O terceiro ponto, para nós desenvolvermos aí esse tempo de conversa na célula, é como podemos influenciar a cultura dos nossos dias. Eu creio que o primeiro ponto já começou a responder um pouco o terceiro. Porque se você vive de forma coerente, esse é o maior evangelho que nós podemos pregar, a nossa maneira de viver, né? O discurso nosso pode ser uma coisa, mas como nós vivemos é o que diz de fato como nós cremos e fazemos. E eu creio que na célula, na realidade, é enfatizar esse processo de transformação que nós estamos sofrendo, né, pastor Diogo? Essa influência que a gente vai exercer na sociedade, na nossa casa, em todos os ambientes, que a ideia é que o cristão ele influencia onde ele está, né? Exatamente. Então você pode, na sua célula, compartilhar o seguinte: como é que você, por exemplo, pode influenciar o ambiente que você frequenta com o maior tempo, seja o seu trabalho. Então, conversar na célula, como é que eu posso influenciar meu ambiente de trabalho? Se você é universitário, como é que você pode influenciar a sua universidade? E pensar sobre isso. E acredito que o princípio para desenvolver esse diálogo na célula é o que o pastor André falou. O primeiro passo é você ser um cristão que carrega os valores do reino, com a compreensão que nós já dissemos no primeiro ponto, né? Sendo transparente. Eu sou cristão, eu creio nisso, mas a gente é chamado para influenciar as áreas aí do nosso trabalho, escola, faculdade. Uma coisa que eu acho interessante comentar também, a questão final ali, eu gostei muito quando você comentou na pregação que você falou da luta, né? A luta a partir da unidade, né? E essa questão do relativismo que o pastor Diogo também comentou agora, que existem múltiplas verdades, né? A igreja ela é duramente criticada também porque a igreja se posiciona. O desafio que essa mensagem fez para mim também, o dia que eu estava ouvindo ali sentado, foi: posicione-se. Posicione-se. E o que acontece? Posicione-se a partir, primeiro, da sua vida transparente, porque aquele que realmente tem uma vida transparente, que não apenas é transparente para falar dos seus defeitos, mas também é íntegro no seu proceder, essa pessoa vai se posicionar com autoridade. É por isso que Jesus, quando falava, eles falavam assim: olha, esse cara aqui fala com autoridade. E a partir disso também, depois desse fundamento, posicionar-se também com base na união dos filhos de Deus. Sim. Nós somos aqui um corpo de Cristo. E nós podemos juntamente nos posicionar. Só que é fato, isso que o Diogo falou é fato. Quando nós nos posicionarmos, haverão críticas poderosas. Sim. Mas assim, a palavra de Deus é ainda mais poderosa e o nome de Cristo é ainda mais poderoso e a gente tem que permanecer fiel. Isso me lembrou de algumas semanas atrás, nós tivemos uma vigília que usamos o livro de Daniel, né? O Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se posicionaram e Deus agiu de forma poderosa. Então, quando nós nos posicionamos, nós não devemos ficar preocupados com a resposta disso, com o resultado disso, melhor dizendo, né? Porque o resultado pertence a Deus, né? Fazemos a nossa parte, vamos influenciar e Deus é quem transforma, quem convence as pessoas. E por último aqui, como você entende o sofrimento? Isso aí vai dar pano para manga para discutir na célula, né? Porque as pessoas de fato acham que o cristão, ele, ao se converter ou ao fazer parte dessa família, ele entra numa redoma de vidro e vai parar de sofrer, né? Na realidade, não. É uma grande confusão que existe no nosso meio. Isso aí é bom destacar também na célula que existe o sofrimento que nós geramos a nós mesmos, né? Como eu já mencionei aqui no início. A gente, por exemplo, vive na prática do pecado e a gente se vitimiza. Eu estou sofrendo, né? Tem aquela angústia emocional, mas isso daí é um sofrimento que é gerado por nós mesmos, consequência das nossas decisões, né? O cara está angustiado, a moça está angustiada. Por quê? Porque às vezes está vivendo a prática do pecado. Mas entender o sofrimento por causa do Evangelho gera no nosso coração alegria. Inclusive o apóstolo Paulo fala que é um privilégio. Você tem o privilégio não apenas de crer, mas de participar dos sofrimentos de Cristo. Inclusive quando Paulo estava preso em Roma, lá naquela prisão domiciliar, ao escrever a sua carta aos Filipenses, ele usa a palavra alegria várias vezes ali de maneira diferente, para dizer o seguinte: eu estou aprisionado e tenho alegria em saber que a minha prisão e o meu sofrimento é gerado por causa de Cristo. E eu vou incentivar vocês, filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, na sua célula, você tem que destacar isso muito bem. O nosso sofrimento é por causa do Evangelho ou é por causa da nossa prática pecaminosa? Isso é bom destacar. Sim. O texto é muito claro. O sofrimento por causa do Evangelho é uma bênção de Deus. Mas Deus também, na sua infinita misericórdia, também usa até o nosso próprio sofrimento para nos trazer de volta. Aí nós vamos lembrar das duas tristezas que existem, né? A tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus.
que é o caminho para o arrependimento, que é o caminho para a mudança. Às vezes a pessoa está nessa prática do pecado, ele está angustiado, como você bem disse, mas também é o Espírito Santo, né, Pedro, ministrando o coração, pedindo dela mudança, mostrando para ela que, olha, o que você está fazendo não é certo, não é conforme a minha palavra, né, Pedro? A palavra de Deus fala sobre isso, né? A gente não deve negar o sofrimento, mas o sofrimento ele gera perseverança, gera paciência, gera experiência e gera esperança. Exatamente. Uma pessoa que não sofre é uma pessoa que não cresce. Exatamente. Então o que acontece? Eu gosto muito de uma simbologia que a Bíblia usa, que ela fala, né, que é como se fosse o ouro que passa pelo fogo de uma provação. Exatamente. Para se tornar mais puro. O ouro ele precisa passar pelo fogo. Então, nós podemos também pegar o sofrimento. Tem esse que o Diogo falou do pecado, que nós precisamos, né, mudar de caminho, mudar de posição, mas também o sofrimento que ele vem na vida, decorrente da vida, que ele vem mesmo. Sim. Nós precisamos, como cristãos, abraçá-lo vamos dizer assim, com ações de graças, igual o Paulo fala, seja agradecido por isso, porque também é algo que Deus usa para o nosso crescimento. Exatamente. E até mesmo na célula você pode compartilhar, por exemplo, se alguém na célula já experimentou um sofrimento por causa do evangelho, né? Sim. Alguém aqui já experimentou uma perseguição velada por causa do evangelho? No trabalho, na escola, na faculdade. Porque, por exemplo, uma coisa engraçada que a gente vai criando ideias, né? E a gente vai encerrar aqui já. Uma vez eu estava vendo uma moça na rua com dread no cabelo, skate, calça larga, né? Eu falei assim, eu vou evangelizar essa moça. Na hora, né? E eu estava dentro de uma livraria, que era uma livraria cristã. E ela entrou dentro da livraria e comprou livros evangélicos, que ela era cristã, né? Então a gente vai criando estereótipos das pessoas por aí. E às vezes o sofrimento, a perseguição velada é por causa dos estereótipos não os cristãos criam de nós, né? Exatamente. Como alguém, eu não faço isso, então ele tem uma superioridade maior. Sim. Então é bom compartilhar na célula, por exemplo, né? Se você já teve algum momento que você foi perseguido veladamente, de forma mínima ou não, para que a célula continue a crescer e saber que o sofrimento para a glória de Deus é extraordinário. Amém. E nós vamos concluir aqui o nosso estudo dizendo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém. O verdadeiro amor é Cristo em nós, esperança da glória, a presença dele nos transformando, nos levando ao confronto direto com o mundo que está no caos. Mas nós somos o bom perfume de Cristo nesse caos, nesse tempo de pandemia. Vamos adorar a Deus com mais uma música. O teu amor, Senhor Jesus, nos ensina a caminhar, servindo, amando e perdoando a cada dia sem entregar. E confrontados com a cruz, renúncia e humilhação, mostrando ao povo o plano de Deus, nos chamando à redenção. Jesus. E unidos em Cristo permanecei pelo teu amor, em uma só força e uma só fé em nosso Senhor. Juntos clamamos uma só voz: ora vem, Jesus. Pois santo és, e unidos em Cristo permanecei pelo teu amor, em uma só força e uma só fé em nosso Senhor. Juntos clamamos uma só voz: ora vem, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. O Senhor abençoe a vida de cada líder de célula, cada líder em treinamento, cada lar hospedeiro. Nós cremos que logo, logo estaremos presencialmente, Pai,
celebrando a vitória do Senhor. O Senhor continua sendo o Senhor da história. O Senhor não perdeu, ó Deus, o rumo da humanidade. O Senhor está no controle de todas as coisas. Queremos te agradecer e te louvar por esse momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido líder de célula, irmão, irmã que está participando da célula, Deus te abençoe, que esta célula seja encorajadora, porque nós vamos continuar firmes na missão e você faz parte dessa família também. Deus te abençoe e até a próxima.